Você já pensou sobre a existência da vida inteligente em outros lugares do planeta? Será que nós estamos sozinhos nesse grande universo? Ou será que só existe vida aqui na Terra? Deus criou outros mundos? O que você pensa? O que a Bíblia fala sobre este assunto? Hoje no programa Está Escrito, nós vamos estudar sobre o assunto de vida inteligente em outros mundos. Fique comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia. Aqui você está conectado na TV Novo Tempo, no programa Está Escrito. A gente vai à Palavra de Deus para encontrar respostas. E hoje vamos falar sobre o tema das origens. Será que Deus criou outros mundos? O que você pensa sobre esse tema? Bom, eu tenho aqui a revista Esperança, a origem de tudo. Se você é um entusiasta, gosta de estudar, se você quer aprender mais sobre esse assunto, eu recomendo você entrar em contato com a gente agora mesmo pelo WhatsApp 12 98244 4449 e pedir sem custo nenhum a sua revista Esperança, a origem de tudo. Você tem aqui temas interessantes, como por exemplo, Deus criou os dinossauros? O que você acha sobre esse assunto? Por exemplo, como é que foi que o universo passou a existir? Além de você pesquisar na Bíblia, guiado aqui por essa revista, você também será levado numa jornada científica pelo autor Michelson Borges. Então, olha, entre em contato agora e peça o seu, sem custo nenhum, tá bem? Eu também quero aproveitar e mandar um abraço especial para você, que é anjo da esperança e que nos dá aqui a possibilidade de fazermos tudo o que nós fazemos. Sem essa parceria aí, não seria possível a Novo Tempo estar no ar, preparando materiais extraordinários como esse e enviando para qualquer lugar do Brasil. Então, meu muito obrigado a você, que é anjo da esperança e que já todos os meses faz aí a sua doação para que a Novo Tempo viva pregando a palavra de Deus. Se você ainda não é anjo, está vendo o telefone aqui embaixo? É só ligar, faça isso agora mesmo, hein? Liga no 0 operadora 12 21 27 30 30. Você vai ser recebido, atendido na Central Anjos da Esperança e todas as suas dúvidas sobre como ser um anjo vão ser tiradas e a gente aí vai poder continuar pregando o Evangelho nessa grande parceria, tá bem? Vamos pensar aqui um pouquinho sobre a origem de outros planetas. Será que nós estamos sozinhos neste grande universo? Será que só existe vida e inteligência aqui no planeta Terra? O que você acha? Numa noite estrelada, você pode ver de 2.500 a 5.000 estrelas. A maior parte delas está a menos de 1.000 anos-luz aqui da Terra. Tudo que nós vemos a olho nu no espaço corresponde a menos de 1% do diâmetro da Via Láctea, que é a nossa galáxia hospedeira. Ela é tão grande que a luz, propagando a incríveis 300.000 quilômetros por segundo, levaria 100.000 anos para cruzá-la de uma outra extremidade ou 10.000 anos para atravessar as suas bordas. O contingente de estrelas somente na nossa galáxia pode ser de 100 a 400 bilhões de estrelas. E isto seria apenas uma galáxia, entre outras 2 trilhões de galáxias que existem no universo. É muito grande a criação de Deus, não é mesmo? A imensidão pode assombrar, ainda mais quando entendido que mesmo através de todos os instrumentos que nós possuímos, tudo que nós vemos do universo equivale a apenas 5% de tudo que existe. Então a grande pergunta de muitos é: será que nós estamos sozinhos ou acompanhados? David Weintraub, um astrônomo da Universidade de Vanderbilt, no Texas,
Ele realizou uma pesquisa e descobriu que a maioria dos ateus acredita em vida extraterrestre, enquanto que os religiosos, o percentual é bem mais modesto. Ele relatou que 55% dos ateus acreditam em extraterrestres, 44% dos muçulmanos acreditam, 37% dos judeus acreditam em vida em algum lugar do universo, 36% dos hindus acreditam, e pasme você, o menor índice de crença é entre os cristãos. 32% deles afirmaram que acreditavam em vida em algum lugar do universo. Para Richard Dawkins, que é um ateu, confesso, ele disse assim, é implausível e arrogante pensar que nós estamos sozinhos nesse vasto universo. O interessante é que quando o assunto é vida em outros lugares, no universo, os ateus são mais crentes e os crentes são mais ateus. A maioria dos cristãos, e isso é bem taxativo, a maioria dos cristãos acham que Deus não foi capaz de criar vida inteligente, complexa, que esteja em algum lugar nesse vasto universo. Será que isso não poderia ter acontecido mesmo? Vamos voltar e analisar alguns dados, para a gente ter um pouquinho mais de condição para estabelecer o nosso pensamento sobre esse tema. Se o número de estrelas em cada galáxia for parecido com a Via Láctea, então o total de estrelas no universo observável seria da ordem de 10 elevado a 23, das quais cerca de 20% seriam parecidas com o nosso Sol. Então, uma em cada 5 estrelas é parecida com o nosso astro-rei e pode também ter o seu próprio sistema planetário. Se a gente considerar que 20% do universo observável equivale a 10 sextilhões de estrelas, é isso mesmo. Significa que nós teríamos, no mínimo, essa mesma quantidade de sistemas solares semelhantes ao nosso. 6 sextilhões de sistemas parecidos com o nosso. Frank Drake, que é um astrônomo, astrofísico, ele propôs uma complexa equação que supõe que somente na Via Láctea, aqui na nossa galáxia, haveria um leque de 20 a 50 milhões de civilizações avançadas, vivendo ao mesmo tempo que nós, em vários pontos da nossa galáxia mãe. Então, pensando em tudo isso, a gente precisaria refletir e responder a pergunta: se existe vida mesmo em algum lugar da nossa galáxia ou do universo, onde é que estaria todo mundo? Eu quero analisar com você, no primeiro momento, as evidências bíblicas da vida em outros lugares do universo. E nós vamos começar analisando o que a Bíblia fala, e analisando uma grande quantidade de informações do que a Bíblia fala sobre essas vidas. Será que existe vida inteligente fora do nosso mundo? Bom, a Bíblia afirma que sim. E os seres inteligentes que existem fora do nosso mundo são os anjos, os chamados seres celestiais criados por Deus. Dá uma olhadinha no que diz lá Apocalipse capítulo 5, o verso 11. Olha só o que diz aqui Apocalipse capítulo 5, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Apocalipse afirma que os anjos, eles existem, são seres criados por Deus, vivem ao redor do trono e eles são milhões e milhares de milhares. Daniel 7, o verso 10, olha só o que diz aqui. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Não dá para saber literalmente quantos são os anjos, mas eles são enumerados numa linguagem simbólica para afirmar que eles são muitos e que o seu número agora é incalculável para nós. Os anjos são seres criados por Deus para viverem próximos ao seu trono, participando ativamente do comando do universo. É isso que Hebreus capítulo 1, verso 14 diz. Não são eles todos espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Veja, anjos são seres espirituais que trabalham para levar a cabo, para levar ao fim o projeto
da salvação, o maior projeto espiritual que existe. Por essa razão, os anjos servem os seres humanos, para que nós aqui compreendamos, para que nós vivamos a graça de Deus. É isso que o Salmo 103, o verso 20 diz. Ele fala assim, olha, bendizei ao Senhor, todos os seus anjos. Ele diz ainda, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Veja, os anjos têm grande poder e eles o usam para executar as ordens de Deus. Mas quais são as ações dos anjos aqui nesse mundo? O que você acha? Primeira coisa que a gente entende pela Bíblia é que os anjos ajudam na direção dos negócios das nações. Nenhum poder na terra está imune à ação dos anjos. É isso que diz Daniel, capítulo 10, o verso 5, o verso 6 e também o verso 14. Mas eles não fazem só isso. Os anjos também protegem e acompanham sempre o povo de Deus. Você deve se lembrar do Salmo 34, verso 7, que diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ainda o Salmo 91, verso 11 diz assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Veja, eles obedecem às ordens de Deus. Ellen White, que é uma voz profética para os adventistas, ela diz o seguinte, um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais escudam aos justos do poder maligno. Veja, os anjos sempre protegem e acompanham o povo de Deus. Mas além disso, sabe o que eles fazem? Eles registram todas as ações humanas no livro de memorial, Eclesiastes capítulo 5, verso 6 e Malaquias capítulo 3, o verso 16 também. Ellen White ainda diz assim, assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica. Assim, ela diz, o caráter é fielmente delineado nos livros do céu. Que coisa extraordinária, né? Mas os anjos ainda, eles fazem uma outra coisa, eles são testemunhas no juízo do tribunal celestial. É isso que está lá em Daniel capítulo 7, o verso 10. Quando os livros se abrem, os anjos estão ali acompanhando o que está sendo executado no juízo de Deus. Mas a Bíblia fala mais sobre eles. Os anjos, eles acompanharão a Jesus quando ele voltar para reunir todos os seus escolhidos. É isso que Mateus 24, verso 31 diz. Mas aí talvez você esteja fazendo uma pergunta. Mas por que é tão importante nós falarmos sobre os anjos? Se nós estamos procurando entender se a Bíblia fala de outros seres que foram criados em outro lugar do universo. Então vamos lá. Por inferência ao relato bíblico, pode-se dizer que o homem, ele não é o único ser criado por Deus que tem inteligência, capacidade e complexidade. Se nós não somos os únicos, por que não existem outros seres além de nós e dos anjos? É muito mais difícil você argumentar nessa imensidão do universo que apenas os anjos e os seres humanos, eles dividem a vida que Deus deu. O roteirista Arthur Clarke, do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele colocou uma fala no filme que diz assim, existem duas possibilidades, ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos sozinhos no universo. Ambas estas são igualmente aterrorizantes. Se nós não estamos sozinhos, onde é que estariam esses outros seres criados por Deus? Agora eu quero entrar com você no tema da existência de outros mundos. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Me acompanhe aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 3. Olha o que diz aqui. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Interessante que algumas versões traduzem aqui, em vez de o universo, como os mundos foram criados pela palavra de Deus. É a mesma expressão,
cosmos, sendo utilizada pelo autor de Hebreus para dizer que o universo, ou seja, os mundos e tudo que nele existe, nesse caso aqui os mundos ou os planetas, foram criados pela palavra de Deus. A visão bíblica é que o mesmo poder que criou o nosso planeta e a vida aqui na Terra também criou outros mundos e vidas inteligentes nesses lugares. Esse aqui não é o único verso isolado dentro do contexto bíblico. Existem outras afirmações que apontam para essa criação de vidas inteligentes em outros planetas, que provavelmente tenham sido criados até mesmo antes da nossa criação. E um texto que fala sobre isso é Jó, capítulo 38, o verso 4 e o verso 7. Olha o que diz aqui. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Observe aqui uma coisa. No momento da criação, os anjos eles celebravam o ato de Deus e faziam isso com todos os filhos de Deus, ou seja, os seres criados e que se encontram em plena harmonia com Deus celebravam com os anjos. Na cena da criação do nosso planeta, os anjos e esses seres criados, os filhos de Deus, de outros mundos, eles celebravam aquilo que Deus estava fazendo aqui no nosso mundo. De acordo com essas informações bíblicas, nós não estamos sozinhos nesse vasto universo de Deus. O Senhor, como Criador, não tinha nos seus planos a ideia de deixar esse universo vasto e imenso vazio. Se a Bíblia parece indicar que existem outros mundos com seres criados por Deus que são inteligentes, então por que eles não fazem contato conosco? Por que eles não enviam uma mensagem ou até mesmo vêm ao nosso encontro para nos ajudar a tomarmos a melhor decisão de vivermos para Deus? Agora a gente vai entender quais são as evidências bíblicas da conexão desses seres de outros mundos conosco. E para começar isso, eu quero lembrar você de Isaías 59, 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Preste atenção, o pecado ele faz separação entre a criatura rebelde e o próprio Criador. Como a Bíblia não diz que os outros mundos eles foram infectados pelo pecado, então nós também estamos separados de Deus e do reino universal dele. Essa é a triste verdade, que nós fomos relegados, quando nós nos tornamos o centro da rebelião do universo. Nós somos desconectados da glória de Deus. É isso que diz Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que nós perdemos? A glória de Deus. E isto é exatamente aquilo que toda a criação de Deus demonstra, a glória de um poderoso Criador. Você se lembra do Salmo 19:1? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a criação está conectada por causa da glória de Deus. Tudo que foi criado reflete com perfeição os traços do Criador. Quando nós pecamos, nós perdemos o elemento mais importante. Agora, nós já não temos aqui no nosso mundo esse componente essencial que nos aproxima do Criador. Nós nos tornamos apenas um pálido reflexo do que um dia nós fomos. Nós não conseguimos mais desempenhar esse papel pelo qual nós passamos a existir, que é reproduzir em cada flor, em cada sistema, em cada aspecto da vida, a grandiosidade do nosso Criador. Não é fácil ser relegado. Mas por que nós permanecemos assim ainda hoje? Lá em Gênesis 3, 23, diz que quando o homem foi expulso, Deus colocou ao oriente do Éden um querubim que tinha um refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, para piorar, o acesso à árvore da vida, de acordo com a Bíblia, também passou a ser guardado, protegido. Nós não poderíamos mais, com as nossas próprias mãos e as nossas iniciativas, conseguir o que um dia era possível de se fazer, que era manter contato, comunhão com a própria vida que nos dava a glória de Deus. Veja,
esse parece ser o tema que dá abertura ao livro de Jó. E se você puder me acompanhar, no capítulo 1, verso 6, diz literalmente assim, olha: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa informação se repete no capítulo 2 de Jó, verso 1. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. De acordo com o livro de Jó, parece que Deus realiza sistematicamente encontros com os representantes deste mundo, desses mundos criados. Esses 2 versos aqui, eles apresentam um relato desse encontro que é universal. Mas algumas dúvidas sobre esse evento aparecem. Primeira, onde que foi que ele aconteceu? A resposta para isso indica que não teria sido na terra, porque o diabo havia sido expulso, ou melhor, ele estava vindo de lá. Ele diz assim: eu estou vindo da terra, de rodear a ela. E Apocalipse 2, o verso 8 e o verso 9, diz o seguinte, que Satanás foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e não mais se achou no céu o lugar deles. Olha só que coisa interessante. Se ele foi expulso do céu, ele não podia mais entrar. Então, provavelmente, também essa reunião não aconteceu no céu. Então, onde esse encontro teria acontecido? Inferindo ao texto, nós podemos pensar que em algum lugar desse vasto universo, os filhos de Deus se apresentam diante do Criador. Agora, por que o diabo foi como intruso? Se essa reunião era com os filhos de Deus, de diversos lugares do universo, Satanás compareceu porque ele pensava que era o representante legal da terra. Ele diz assim, porque se é um encontro universal, eu represento o comitê dos filhos de Deus de diversos lugares, eu represento aqui como sendo o procurador da terra. Dentro do panorama bíblico, é possível entender que nós não estamos sozinhos. Outros mundos que não foram iludidos por Satanás, hoje assistem na corte universal como o grande conflito entre Deus e o diabo vai ter fim. Este era o pensamento de Paulo. A visão do apóstolo Paulo sobre outros mundos talvez seja a mais profunda de todos os escritores da Bíblia. Ele talvez seja o grande proponente desse argumento, o apóstolo de Cristo. Por exemplo, em Efésios 3, o verso 14 e 15, ele diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Veja, nós somos chamados tanto aqui na terra quanto no céu, até mesmo os mundos criados pelo mesmo nome do Pai. O reino de Deus é universal, mas o único lugar que sofreu terríveis avarias por causa do pecado foi o nosso planeta. Paulo ele disse lá em Romanos 8, 18 a 22, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Alguns destaques que Paulo faz aqui aos Romanos. Primeiro, o sofrimento anuncia a glória que será revelada em nós. A criação aguarda esta revelação da glória. A própria criação está sujeita à vaidade do pecado de Satanás. Existe uma esperança universal de que a criação vai ser redimida do cativeiro do pecado para a glória de Deus. E finalmente ele diz que toda a criação geme e suporta as angústias do pecado até agora. A pergunta é, se esses mundos não foram contaminados pelo pecado, como que eles podem agonizar por causa do pecado? Imagine a cena de um irmão que vê o seu outro irmão com uma doença grave. Ele sofre ou não? Apesar de ele não estar doente, esse irmão geme e sofre a angústia da doença. Da mesma forma, estes seres não caídos em pecado observam com atenção tudo o que acontece aqui e os efeitos da dor, do sofrimento, da angústia e da morte, as doenças, tudo isso ecoa exatamente lá nos lugares onde eles se encontram. Eles não sofrem diretamente, mas indiretamente sob os efeitos do pecado.
Foi isso que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Ele diz assim, 1 Coríntios 4:9, porque para mim, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Aqui, espetáculo significa literalmente um teatro. Nós estamos num grande palco para todos os mundos. A palavra aqui é cosmos. Todo o universo contempla. Os anjos, os seres não caídos, contemplam como chegará ao fim a história do pecado nesse minúsculo planeta que se chama Terra. O universo inteiro olha para nós, tentando entender onde é que essa história vai levar. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, o verso 2 até o verso 5, ele diz assim que conhecia um homem que foi levado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, a qual não é o homem digno de ouvir e de escrever. Provavelmente Paulo tenha sido esse homem que foi levado por Deus para conhecer essa vasta criação do universo e ele foi até o terceiro céu. Ele possivelmente pôde contemplar todas as coisas que existem e o seu coração foi tomado de alegria, de paz, ao saber que há um centro de comando nesse grande universo. Nós podemos não estar sozinhos, mas um Deus que criou todas as coisas quer levar a história do planeta Terra ao seu ponto mais importante, que é a libertação do problema do pecado. Hoje, eu e você podemos tomar uma decisão firme ao lado de Deus. Assim como Paulo, querendo dizer, Senhor, gostaria de conhecer a sua glória. Eu queria conhecer esse universo inteiro. Me prepara para o dia da volta de Jesus, para que eu suba com todos os salvos e possa assistir, contemplar tudo que o Senhor criou. Entenda que nesse momento, Deus te dá a oportunidade de decidir o seu destino, a vida eterna ao lado dele. Ao olharmos para a origem de todas as coisas, Deus está te dando a possibilidade de ter uma nova origem, um novo começo. Um começo de cima, do alto. A promessa de que um dia nós viveremos num lugar em que não haverá mais lembrança das coisas passadas. Não haverá mais sofrimento. Ellen White escreve: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo todo está purificado daquele que tudo criou, emanam luz, alegria e vida. É isso que te aguarda. Você quer isso para a sua vida? Então ore comigo. Senhor, nós aceitamos este final da nossa história, quando toda a criação estará em harmonia diante da sua presença, declarando que o Senhor é amor. Nós nos colocamos em tuas mãos, colocamos a nossa vida, a nossa história. Assim nós oramos, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço, nos encontramos aqui no seu programa Está Escrito.